Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 11, Internacional, onde faremos a leitura de duas matérias. A primeira delas é o Imperialismo, Guerra e Luta dos Povos, declaração do 30º Seminário Internacional, Problemas da Revolução na América Latina, Quito, Equador, 1º de agosto de 2026. Uma crescente tensão política, que expressa tempos turbulentos para a humanidade, caracteriza o cenário mundial. No contexto de um sistema capitalista decadente e em declive e de disputa pela hegemonia mundial, as contradições interimperialistas se agudizam na disputa por mercados, zonas de influência, fontes de energia, rotas comerciais e matérias-primas, especialmente ligadas à indústria tecnológica. A ofensiva do capital é diversa e se manifesta em múltiplos aspectos. Não se trata unicamente da guerra econômica ou militar, mas de uma ofensiva integral que engloba o financeiro, o tecnológico, as comunicações, a cultura, a ideologia e a política. Os tratados de livre comércio impostos, as sanções unilaterais, o controle dos fluxos financeiros globais, a vigilância massiva, o domínio das plataformas digitais e a desinformação massiva são ferramentas através das quais o grande capital aprofunda a sua dominação. E nesse tabuleiro geopolítico, o imperialismo dos Estados Unidos acentuou seu caráter agressivo como resposta ao declínio que enfrenta e diante do ascenso de outras potências imperialistas, particularmente a China. Os Estados Unidos veem hoje desmoronar sua capacidade de impor sua vontade unilateral. E essas contradições provocam a adoção de mecanismos cada vez mais agressivos, alimentando o perigo de uma confrontação geral entre os blocos imperialistas, com consequências catastróficas para a humanidade. A América Latina e o Caribe se encontram no radar do fascista Donald Trump. Ele se propõe a recuperar o domínio no hemisfério por meio da adoção de uma adaptação aos novos tempos da doutrina Monroe, buscando ainda expulsar desses territórios seus principais competidores. Em suas ações mais violentas, até agora, tem lançado ataques contra a Venezuela e Cuba, como uma mensagem aos povos de que a polícia do mundo, entre aspas, está sedenta. Como em outras regiões do mundo, nesses territórios também se expressa o crescimento das forças de direita, extrema-direita e até mesmo os fascistas. Em alguns países, revelou-se que os governos das forças denominadas progressistas, entre aspas, não atenderam às necessidades dos trabalhadores e dos povos, provocando uma mudança na correlação de forças políticas. No entanto, a resistência cresce. O belicismo do imperialismo dos Estados Unidos e do sionismo de Israel provocou uma onda de condenações aos seus ataques militares contra a Palestina, Irã e Líbano e, ao mesmo tempo, de solidariedade aos povos agredidos. E a América, terra fértil na qual a luta da classe trabalhadora e dos povos cresce em ondas, tem visto um levante dos povos da Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Panamá, República Dominicana e entre outros, contra as políticas de ajuste de seus governos e o seu servilismo aos demandos do Fundo Monetário Internacional e, em geral, aos interesses do grande capital. Os povos da América Latina e do Caribe não estão adormecidos, estão de pé e lutando pela soberania, pela vida e pela emancipação social. Convocamos os trabalhadores, os camponeses, as nacionalidades e os povos indígenas, a juventude e as mulheres a aprofundar o combate à ofensiva da burguesia internacional, com determinação e clareza estratégica. É fundamental trabalhar pela unidade e organização das classes trabalhadoras e dos setores sociais explorados. Unidade dos povos pela revolução. Tendo esse objetivo como horizonte, é imperativo desenvolver ações e lutas que configurem uma frente de ação ampla na qual converjam setores democráticos, antifascistas, antiimperialistas e revolucionários. Uma unidade comum na ação, frente a um inimigo comum
que não distingue entre os matizes da oposição. A experiência histórica nos ensina que só a unidade popular organizada pode enfrentar com êxito o poder do grande capital monopolista. Expressamos nossa solidariedade aos povos que lutam pelos seus direitos e para se emanciparem da dominação do capital. Repudiamos o sionismo israelense e o imperialismo dos Estados Unidos, que levam a cruzada genocida contra o povo palestino, assassinando dezenas de milhares de civis, destruindo suas casas e lhes negando o direito fundamental de existir como nação. Condenamos a agressão imperialista a Cuba, que mantém um bloqueio criminoso durante mais de 6 décadas. A Venezuela, vítima de sanções ilegais e do sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa. Ao Irã, assediado e pressionado porque o seu desenvolvimento está em contradição com os interesses do imperialismo estadunidense. Reiteramos o direito dos povos à sua soberania, autodeterminação e independência. Renovamos nossa convicção profunda e inquebrantável de que a solução dos problemas do nosso povo não é possível dentro do capitalismo, mas somente com a expropriação dos expropriadores. O capitalismo nunca poderá garantir bem-estar total, liberdade, nem justiça social. O capitalismo, em sua fase imperialista, demonstra ser incapaz de resolver as crises recorrentes, as guerras, a fome, a desigualdade e a deterioração ambiental. Só com a construção de uma nova ordem econômica social, baseada na propriedade social, na planificação democrática e na solidariedade internacional, sem exploração nem opressão, poderemos edificar um futuro digno para todos e todas com a revolução e o socialismo. E a próxima matéria é a reunião do CIPO-ML para a América Latina e Caribe. Os partidos da América Latina e Caribe, integrantes da Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, se reuniram para analisar o complexo cenário da região e suas manifestações econômicas, políticas e sociais, avaliando criticamente como estamos cumprindo nossas responsabilidades revolucionárias frente às exigências do momento atual. Os triunfos eleitorais e o avanço das forças conservadoras e reacionárias foram possíveis, em grande medida, pelo descontentamento que nossos povos experimentaram com os chamados, abre aspas, governos progressistas que os antecederam, pois não enfrentaram as necessidades dos trabalhadores e dos povos, nem defenderam a soberania nacional. A realidade continental atual se caracteriza por uma intensa e constante disputa política e uma polarização definida. E face ao atual avanço da direita, existe um contrapeso social fundamental e combativo, sustentado por setores populares, movimentos sociais e forças políticas que defendem pautas democráticas, progressistas, de esquerda e revolucionárias, que configuram uma tendência que abre espaço e ganha terreno no cenário atual. Constatamos que o crescimento dessas forças de direita e fascistas andam de mãos dadas com as ações e intervenções da política exterior do imperialismo estadunidense. A estratégia busca recuperar e consolidar suas posições na região, expressando-se abertamente no denominado Escudo das Américas, e também num conjunto de medidas econômicas e políticas. A ofensiva do imperialismo é multilateral, sistemática e cada vez mais agressiva. Mas os povos latino-americanos não permanecem passivos. Respondem com firmeza, organização e mobilização coletiva às políticas antipopulares e neoliberais impulsionadas pelos governos submetidos ao capital transnacional. O confronto de classes se acirra e se expressa em ações importantes de luta que a classe trabalhadora, os camponeses, a juventude e os povos desenvolvem em todos os continentes, por meio de greves gerais, levantes populares e mobilizações de rua. Nesse cenário, nossas organizações revolucionárias atuam e tomam medidas para fortalecer nossas forças e conduzir esses combates até os objetivos estratégicos de nossos partidos. O cenário regional e mundial nos coloca com urgência inevitável a necessidade de aprofundar a luta contra o imperialismo, frear os avanços da direita e combater as posturas e expressões de caráter fascista que tentam cercear os direitos conquistados. A luta contra o imperialismo e as forças reacionárias de direita e fascistas nos apontam a necessidade de trabalhar para expandir o desenvolvimento de uma consciência nesta direção
nos trabalhadores, na juventude e nos povos. Que seja a base de uma frente democrática, antifascista, anti-imperialista e revolucionária internacional, que enfrente a ofensiva desses setores. As contradições interimperialistas estão provocando a explosão de conflitos e guerras localizadas. Enquanto existe o imperialismo, existe o perigo de uma generalização desses conflitos. Os trabalhadores e os povos têm a obrigação de se levantar contra as guerras de rapina e de ocupação. O debate fraterno e a troca de experiências vividas durante a reunião de nossos partidos tem sido profundamente enriquecedora, nos permitindo coesionar visões e definir linhas de ação concretas para avançar, de maneira coordenada, no cumprimento das nossas responsabilidades revolucionárias, organizativas e de combate a favor da emancipação social dos povos pelo triunfo da Revolução e do socialismo. Estamos comprometidos com a acumulação de forças revolucionárias, tarefa que nos impõe trabalhar pela unidade dos trabalhadores, camponeses, povos originários, jovens e mulheres do povo, rumo à conquista do poder. E dessa reunião participaram o Partido Comunista Revolucionário do Brasil, o Partido Comunista da Colômbia, marxista-leninista, o Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador, o Partido Comunista do México, marxista-leninista, o Partido Comunista Peruano, marxista-leninista, o Partido Comunista do Trabalho da República Dominicana e o Partido Comunista Marxista-Leninista da Venezuela. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.